bem-vindos à entrevista de setembro da Apifarma, uma entrevista que fazemos todos os meses para dar informação não apenas aos associados, mas ao público em geral sobre as questões que marcam a atualidade e que permitem às pessoas perceber melhor este setor da saúde e, em concreto, o setor do medicamento e não só. O nosso entrevistado deste mês, enfim, sabe muito do assunto, quase não precisa de legenda. Rui Ivo, presidente do Infarmed, que tem, aliás, um longo historial nesta casa, já são quase 3 décadas, embora não de forma consecutiva e com responsabilidades diferentes, agora está como presidente desde 2019. Muito obrigado por estar connosco a esclarecer estes pontos. Neste período de tempo que eu referi, estas 3 décadas, embora com interrupções, que mudanças é que houve aqui no Infarmed? Que evolução é que houve? Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade também de participar nesta entrevista. Eu direi que ao longo destas décadas talvez sublinharia duas, obviamente a mudança da complexidade das matérias que nós temos que regular. De facto, hoje temos tecnologias de saúde mais complexas, medicamentos mais complexos, também temos outras coisas, como os dispositivos médicos, mas talvez o aspecto ainda que eu destacaria seria a necessidade maior da interação com os nossos públicos, nomeadamente com os cidadãos e com os cidadãos que são representados através das associações de doentes. Esse é talvez um aspecto que eu vejo como marcante, que é esta necessidade de nós estarmos a tomar as nossas decisões e tomá-las de uma forma mais participada com todos quantos... Mais participada significa o quê? Que relacionamento é que existe com... Significa, no fundo, envolver os destinatários do nosso trabalho. E, de facto, nós temos bons exemplos desse envolvimento. Aliás, o Infarmed até aqui, eu direi que é quase não, penso que terá sido pioneiro quando no seu Conselho Consultivo, já há mais de 2 décadas, incluiu representantes das associações de doentes no Conselho Consultivo do Infarmed, mas agora, digamos, nos anos mais recentes, temos um projeto, que é o projeto Incluir, em que, de forma estruturada, nós chamamos os cidadãos portadores de doença, para que possam dar o seu contributo quando nós estamos a desenhar, digamos, o plano de avaliação do novo medicamento e, portanto, nesse desenho eles têm parte ativa. Como se costuma dizer com essa palavra inglesa, envolve os stakeholders na tomada de decisão e torna a decisão mais completa ou com menos risco. Exatamente. O orçamento do Infarmed é como? Como é que ele é financiado e qual é o valor desse orçamento? É suficiente para essa atividade tão fundamental que desempenha? O nosso orçamento é essencialmente proveniente dos serviços que prestamos, portanto, provém de taxas que são pagas pelos destinatários dos serviços, desde a indústria farmacêutica, também a outros, como as farmácias, a indústria de dispositivos médicos. Portanto, o orçamento é proveniente a partir dessa tipo cobrança de taxas, não há subvenções do Orçamento do Estado. Claro que também recebemos, parte do nosso orçamento vem também de pagamentos por via da Agência Europeia de Medicamentos, porque ela própria que também recebe taxas semelhantes para os medicamentos que são avaliados através da agência, mas todos aqueles em que é o Infarmed, que é o relator, que é o responsável pela avaliação, obviamente esses serviços há uma delegação internacional. Há uma delegação internacional, portanto a agência europeia, no fundo, é constituída por uma rede que são as autoridades nacionais e vai distribuindo o trabalho. E, portanto, e nós aí temos até uma participação bastante significativa, estamos em posições cimeiras nessas avaliações, portanto, quando essas avaliações são sob a nossa responsabilidade, esse serviço tem uma parte que é financiada pela agência, sim, da taxa que a empresa farmacêutica pagou à agência. Técnico-científico, enfim, que tem um impacto a nível europeu e que é feito aqui no... Exatamente. Nós temos muitas participações, por exemplo, na área dos medicamentos órfãos temos uma participação muito cimeira, somos o segundo país que mais avalia medicamentos órfãos, mas outros, e nesses casos, evidentemente que esse trabalho é também, que depois serve no fundo para nós remunerarmos aqui os peritos, claro, que nós envolvemos nas equipas que estão envolvidas em cada um destes processos. E enfim, desculpe-me o detalhe que estou a perguntar, esse orçamento é inteiramente consumido nesse trabalho ou são pagos, por exemplo, dividendos ao Estado? Enfim, dividendos não é a expressão mais correta neste caso. O nosso orçamento, de facto, é um orçamento excedentário do ponto de vista da receita. Isso é uma coisa raríssima em Portugal. É uma coisa que talvez não seja muito frequente, mas, de facto, nós temos um volume de receitas que ultrapassa, de facto,
a nossa despesa. Nós sentimos que, em algumas áreas, seria importante nós termos uma margem para poder alocar mais alguma parte desse financiamento às nossas atividades, nomeadamente para reforçar a nossa capacidade em termos de peritos e em termos de recursos. Nós, enfim, nos últimos anos temos tido recursos que têm saído e não temos tido a possibilidade de os compensar e, portanto, seguramente aí mas haveria investir cabimento orçamental, teríamos possibilidade sem portanto, é uma decisão política que os governos podem ou não tomar. Decorre de todo o contexto orçamental, mas teríamos capacidade para poder financiar esse reforço em recursos humanos que que no fundo o nosso trabalho aqui é um trabalho intelectual, é um trabalho científico, é um trabalho técnico. O Infarmed tem, se olharmos para a nossa estrutura de recursos humanos, estamos a falar de mais de 70% dos recursos humanos são recursos com uma base técnica, com formações são elevadas, em grande medida portugueses que trabalham. Também mestrados, doutoramentos, além das licenciaturas. São sobretudo sim, mas temos muitos peritos que também estão envolvidos noutras geografias e colaboram connosco também. Portanto, ou seja, além disso, o Infarmed capta esse talento, esses cérebros portugueses que encontram aqui a possibilidade de fazer trabalho ao mais alto nível científico. E esperamos que poder vir a reforçar, porque de facto é muito importante que isso aconteça. Porque de facto a base do trabalho de uma agência reguladora como nós assenta, digamos, em duas dimensões, na qualificação, na competência técnica, e o Infarmed pode orgulhar-se de ter quadros altamente capacitados, altamente competentes, mas essa é uma dimensão muito importante, e depois o envolvimento também de peritos que trazem, digamos, das universidades, das unidades de investigação, dos serviços de saúde, digamos, as suas competências da prática, da realidade. Portanto, nessa interação, de facto, reforça toda essa competência na avaliação de qualquer medicamento, qualquer tecnologia. Fala-nos um pouco desse trabalho específico, concreto, que é feito na avaliação dos medicamentos. Isto é, sejam os medicamentos que têm que ser, por exemplo, avaliados, a começar a ser avaliados por vocês. Como é que decorre esse processo? Isto é, ele é aprovado aqui diretamente, surge um laboratório, apresenta determinado medicamento, ele chega aqui para aprovação e vocês fazem o trabalho, digamos, de A a Z, é isso? Os critérios de avaliação dos medicamentos estão uniformizados, eu direi, não apenas a nível europeu, mas até a nível mundial. Portanto, no fundo, avaliamos sempre três critérios, uma tríade muito bem estruturada: qualidade, segurança e eficácia. Isso é válido se for uma avaliação feita exclusivamente no âmbito do Infarmed, e há muitos medicamentos que são feitos apenas pelo Infarmed, portanto, passam a nível nacional. Genéricos ou medicamentos que são para utilização no território português. Ou, eventualmente, através do chamado procedimento de reconhecimento mútuo, em que as empresas vão alargando a comercialização desse medicamento a outros países de uma forma, digamos, eu direi, mais gradualista, mais faseada, mais de acordo com as suas próprias possibilidades. E depois temos os medicamentos que são avaliados através da Agência Europeia de Medicamentos, chamado procedimento centralizado, em que há uma avaliação única para toda a União Europeia, mas, digamos, a metodologia é a mesma. Portanto, nós, no fundo, vamos sempre verificar, com base na evidência que nos é facultada, se o medicamento tem a qualidade do ponto de vista farmacêutico, do ponto de vista, digamos, Portanto, para eu perceber, pode haver uma avaliação prévia do regulador pan-europeu e depois... Ou uma avaliação nacional, mas no fundo o medicamento ou chega ao mercado todo logo de uma vez só, se for avaliado através da EMA, ou chega através, digamos, de uma forma faseada, se for avaliado através de um procedimento nacional, em que ele pode primeiro dirigir-se ao mercado, nesse caso do nosso país. Uma empresa de menor dimensão pode adotar esse caminho, pede autorização aqui no Infarmed, o medicamento é comercializado em Portugal ou num segundo país, e depois pode ir largando essa comercialização através do chamado reconhecimento mútuo, em que vai pedindo o reconhecimento da avaliação que nós fizemos nos outros países. Portanto, essencialmente, hoje na Europa nós temos estas duas dimensões, ou a avaliação centralizada, ou a avaliação, digamos, feita através das autoridades nacionais, chamados procedimentos descentralizados de reconhecimento mútuo, que são, digamos, adaptados um pouco. É muito utilizado estes procedimentos nacionais descentralizados de reconhecimento mútuo, sobretudo em medicamentos genéricos, ou medicamentos que podem querer, digamos, alargar o seu mercado de uma forma mais gradual. Terminou há poucos meses, em junho, a presidência portuguesa da União Europeia.
havia alguma expectativa sobre o assunto, nomeadamente porque aconteceu também durante a pandemia, ou uma fase mais complicada, enfim, não sei se agora podemos dizer que estamos numa fase mais endémica e menos pandémica da Covid-19, mas aconteceu nessa altura, numa altura ainda bastante preocupante, embora as vacinas tenham começado já, tenham sido aprovadas com grande rapidez, grande velocidade, mas aconteceu nessa altura. E havia a expectativa de que durante este período de tempo, esta liderança portuguesa, se pudesse fazer mais alguma coisa pela necessidade de uniformizar o acesso à saúde, aos cuidados de saúde, nomeadamente também aos medicamentos, pela Europa fora. Esse objetivo pensa que foi atingido ou foi dado algum passo nesse sentido, sendo que não é uma questão que se resolva com um tiro só, não é? Exatamente. De facto, houve aqui necessidade de conjugar desafios importantes, porque tínhamos, de facto, as exigências deste período de pandemia, em que todos fomos postos um pouco à prova naquilo que era a nossa responsabilidade, tivemos de adaptar na comunicação, na confiança junto dos cidadãos, nas respostas e, como disse, na aprovação das vacinas. Portanto, todos estes processos que nós penso que conseguimos levar a bom resultado durante este período e, portanto, tudo isso estava a desenvolver-se, portanto, o período da própria utilização das vacinas, este semestre, primeiro semestre de 2021, foi o período, enfim, em que as vacinas começaram a ser postas ao serviço das pessoas a ser utilizadas. E há um número infindável de vacinas para ser aprovadas agora, não é? Exatamente. Portanto, tivemos tudo esse mas também tínhamos a presidência da União Europeia e eu penso que sim, que nós conseguimos ser bastante bem-sucedidos. Eu fiquei bastante satisfeito, acho que todos estamos satisfeitos, nós, o Ministério da Saúde, enfim, o nosso país, pelos resultados que conseguimos. Enfim, aqui tenho que deixar uma palavra de grande agradecimento aos meus colegas do Infarmed, porque de facto aqui um trabalho conjunto de equipa muito forte, que foi muito eficaz, muito eficiente neste trabalho, e eu penso que se deu um passo importante nesse objetivo, que é um objetivo de longo prazo, quer dizer, nós conseguirmos de facto que haja uma maior harmonização enfim, todos os processos de acesso aos medicamentos na União Europeia. Enfim, é um processo de longo prazo, já vem há muitos anos esta parte, mas de facto Portugal, nesta presidência, ao conseguir desatar um nó que já vinha de várias presidências, que é o regulamento da avaliação de tecnologia de saúde. No fundo, nós vamos ter pela primeira vez no espaço da União Europeia um sistema em que há uma componente da avaliação quando nós já estamos a fazer com que um medicamento esteja no sistema de saúde, portanto, esteja disponível, que venha a estar disponível para as pessoas. Portanto, esse trabalho que já tem experiência de se fazer de forma voluntária a nível conjunto, passa agora a ter uma componente obrigatória, passa a ter aqui uma componente em que, de forma articulada, reduzindo os tempos e, portanto, fazendo com vantagem em redução dos tempos, portanto, acelerando todo o processo. Portanto, e esse regulamento que tinha sido apresentado já, portanto, no fundo nós fomos a 7ª presidência que o concluiu agora, portanto, esse regulamento que agora vai entrar em vigor vai dar esse passo, que eu penso que é um passo muito importante no acesso dos medicamentos. Olhamos na perspectiva do doente e em concreto em relação aos medicamentos inovadores, quando se olha para as tabelas que são publicadas internacionalmente e também a nível nacional, o que se repara é que existe um fosso, uma grande diversidade entre países, sendo que Portugal ainda se posiciona na parte baixa da tabela. Isto é, se olharmos para a Alemanha, embora a Alemanha tenha uma forma de aprovar os medicamentos inovadores diferentes da nossa, eles só a partir de certa altura é que passam a ter a tal avaliação, mas outros países, até a Espanha, consegue colocar no mercado os medicamentos inovadores com uma rapidez superior à portuguesa, que no caso português pode demorar mais de um ano, eventualmente, a que ele entre. Essa que eu estou a formular bem a questão, o que é que lhe parece? Eu direi que essas comparações têm sempre uma limitação que tem a ver com as realidades que são distintas e, de facto, como disse, o sistema alemão é diferente, o sistema francês também é diferente, o sistema espanhol, o sistema português. Portanto, nós temos essa... É uma decorrência da nossa realidade da União Europeia. Somos uma união, mas somos países diferentes, portanto, os sistemas de saúde são diferentes e, portanto, a nossa preocupação é evidente que é garantir que os doentes têm acesso aos medicamentos que têm mais-valia o mais cedo possível. Portanto, eles são autorizados a nível europeu ou a nível nacional e a partir daí devem ser disponibilizados no sistema de saúde. E nós fazemos essa avaliação e eu direi que nós não temos necessariamente um acesso
mais tarde que os outros países. Agora, temos é que olhar para as diferentes vias de ter esse acesso. E, portanto, nem todos os países, por exemplo, têm estes mecanismos de acesso excepcional que nós temos. Às vezes, eu sei que é uma via excepcional, mas ela existe precisamente para colmatar este período que me dei entre a introdução no mercado e a chegada ao sistema de saúde. São os hospitais que pedem, que o médico pede ao seu hospital, que contacte e que desencadeie esse processo. Hoje esse processo até evoluiu num sentido bastante positivo, que é a criação dos chamados programas de acesso precoce, em que nós, no fundo, de uma forma mais abrangente, perante um novo medicamento que está em avaliação para entrar de forma generalizada no sistema de saúde e junto de todos os doentes, vamos identificá-lo como justificando esse acesso precoce. E a partir desse momento que ele tenha esse programa aprovado, que é um programa aprovado com a empresa que comercializa o medicamento, a partir daí o hospital pode passar a pedir esse medicamento neste período que medeia. E, portanto, eu julgo que isso normalmente estes programas não são captados quando se fazem essas comparações, portanto isso fica de fora. Já volto à lista. Há muitos casos assim, isto é, se nós pudéssemos quantificar, existem muitos pedidos para que existisse essa via verde, chamemos-lhe assim. Sempre que nós, no início do processo de avaliação, no fundo, o próprio titular do medicamento pode solicitá-lo, portanto, pode entender que essa mais-valia que o medicamento, na sua perspectiva, tem, que deve justificar logo essa via verde. O titular é a empresa. Mas nós, Infarmed, ou nós, um hospital, uma unidade de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, também o pode fazer. Portanto, se nós estamos perante um medicamento, imagina um medicamento que é o primeiro numa determinada área terapêutica, ou para uma doença rara que não tem uma terapêutica disponível. Se estivermos perante um caso desse, é normal que logo no início nós possamos até desencadear a aprovação do programa de acesso precoce para que o medicamento fique disponível ao mesmo tempo que a avaliação está a decorrer. Portanto, o que podemos dizer é que existe um fast track, existe uma via verde que para acelera, podermos ter o caminho normal seja mais moroso ou bastante mais moroso porque essa via normal tem que definir as condições exatas em que o medicamento fica disponível. Mas porquê é que os países conseguem fazê-lo mais depressa? Sem contar com o exemplo alemão, como lhe disse, que é de facto diferente do nosso. Todos queremos fazer depressa, não é? Mas deixe-me ser mais direto. Mas eu tenho muitas vezes, enfim, sido um pouco crítico desses números porque eles não retratam totalmente a realidade. Normalmente não retiram o tempo em que estamos a aguardar que as empresas respondam às nossas questões, que sejam submetidas evidências, quando há paragens, porque, enfim, há toda uma série de aspectos que não são retratadas aí. Portanto, eu não quero insistir demasiado no ponto, embora exista agora, claro que se me perguntar, com certeza que o nosso objetivo é sempre que um medicamento que tem mais valia terapêutica possa chega às pessoas que precisam dele mais. E o Infarmed tem muitos exemplos dessa. Os doentes e a confiança dos doentes no sistema é absolutamente. E os doentes também nos dizem isso. Portanto, nós temos. Sim. É fundamental. Aliás, esse trabalho que há pouco referi, que de proximidade, enfim, de conjunto. Aliás, agora falei de proximidade e até me estou a lembrar do programa de entrega dos medicamentos que dispensa hospitalar na farmácia ou até ao domicílio. Enfim, portanto, no fundo são tudo mecanismos, no fundo, nós irmos de encontro àquilo que são as necessidades dos doentes. O Infarmed olha para o medicamento, toma a sua decisão, demora o seu tempo e depois ela tem ainda uma decisão política no Ministério da Saúde correspondente, isto é... A decisão política do Ministério da Saúde, no fundo, é de autorizar o financiamento naquelas condições, porque nós estamos, no fundo, ou seja, é mais a avaliação, esta avaliação tem duas dimensões. A avaliação técnica, em que eu vou, no fundo, definir as condições. Pode haver uma indicação terapêutica que, afinal, a mais-valia do medicamento é para um grupo mais específico de doentes e depois qual é o preço que esse medicamento vai ter no SNS e quais são as condições adicionais. Pode haver um programa de partilha de risco, enfim, pode haver, componentes próprias em relação a esse medicamento. Essa proposta tem que ser sancionada neste caso, pelo Estado da Saúde, porque isto vai acarretar também depois uma despesa para o Serviço Nacional de Saúde. É uma despesa pública, certamente. É uma despesa pública, neste caso, que obviamente é um investimento em saúde, estamos a facultar uma nova tecnologia de saúde que tem um impacto que foi avaliado pelo Infarmed e está nos nossos relatórios
públicos de avaliação, portanto, estão publicados no nosso site, portanto, pode ver-se também isso, mas tem que ser portanto, há dois confirmada tempos, pelo... há um tempo do Infarmed e depois há o tempo político, e o tempo político depois, enfim, pode demorar mais ou menos tempo, ultimamente tem demorado mais algum tempo nessa aprovação, depois do Infarmed também se pronunciar, e daí as diferenças que eu falei. Há o tal acesso excepcional, que também... Se o medicamento, de facto, nessas categorias, está disponível enquanto estas etapas são percorridas e depois o medicamento passa a estar... Mas quanto tempo é que demora o Infarmed a aprovar o medicamento? Haverá uma média? O número que nós temos em tempos médios aproxima-se dos 300 dias, é o tempo que neste momento temos. Esses dados são regularmente facultados também e difundidos, portanto, neste momento é o tempo médio que nós temos de aprovação dos medicamentos. As tabelas depois variam e tal? Sim, mas no fundo aqui estamos... E é possível melhorar esses tempos? É possível melhorar esses tempos e nós contratando mais pessoas, esperamos exemplo, melhorá-lo, obviamente reforçando a nossa capacidade em termos também de recursos humanos, essa é essencial para podermos também... É um caminho que pode ser mas seguido. Depende sempre de vários fatores, também depende depois da capacidade que as próprias empresas muitas vezes nos facultarem... É de perguntar às empresas se elas estão a ser lestas na decisão. O Fórum de Alto Nível, para acelerar o acesso dos doentes às novas tecnologias de saúde, e que foi decidido também recentemente durante a presidência portuguesa, terá algum impacto real no acesso esse tal fórum? Eu penso que esses espaços de diálogo são importantes e nós, de facto, no âmbito da presidência, para além dos dossiês que podemos concluir, também quisemos aprovar um conjunto de conclusões, que no fundo são um conjunto de orientações estratégicas na área do acesso, na área da disponibilidade dos medicamentos, também da sustentabilidade. Enfim, isso foi alicerçado, como sabe, numa conferência que fizemos em abril passado. Certo. E, portanto, nesse âmbito dessas conclusões, foi feita também uma recomendação no sentido de se poder criar um fórum de diálogo que parece-nos que é de facto importante, juntando, de facto, todos os atores. Sim, é fundamental que o espaço europeu exista, de facto, igualdade, ou exista uma maior igualdade para que os cidadãos sintam que, de facto, estar na União Europeia não existem demasiadas velocidades, neste caso não são duas. Felizmente, eu aí tenho que dizer, nós este período demonstrou-nos de forma concreta, porque quando as coisas são concretas são sempre mais sentidas pelos cidadãos e por todos nós, não é? E de facto nós sentimos, eu até numa ocasião atrás até fiz essa referência, nós sentimos de facto que éramos União Europeia, quando nós podemos realmente unir-nos de uma forma concreta, de uma forma efetiva, conseguir aprovar as vacinas em articulação entre todos de uma forma rápida, mas não só a sua aprovação, também conseguir pôr de pé um mecanismo de aquisição que garantiu equidade, neste caso era absolutamente no acesso. Estes passos foram essenciais, por exemplo, para nós termos até o sucesso que tivemos, graças à adesão da nossa população, que foi de facto fantástica, de facto é notável o exemplo português em todo o mundo, mas, digamos, por trás, na base, teve este trabalho dos reguladores, dos cientistas, das autoridades, do poder político, para que pudéssemos aprovar as vacinas e pudéssemos adquiri-las em conjunto e disponibilizá-las em conjunto. Não é só um balão de ensaio, mas é um excelente exemplo. Deixe-me avançar aqui na entrevista. Enfim, esta é uma pergunta mais complexa, tem a ver com o estabelecimento de limite de encargos nos contratos de financiamento dos novos medicamentos, que a partir de certo nível obriga a devolução de 100% do valor por parte das empresas. Isto é sempre uma forma, enfim, a indústria fala em caps, não é? Em limites. Sim. Há alguma forma de partilhar este risco, uma forma diferente de partilhar estes riscos, por exemplo, tendo em conta o resultado da aplicação do medicamento? Eu sei que há um pouco essa discussão, André Macedo, mas é assim, os caps, ou os limites de encargos, eu vejo-os até como um instrumento de facilitação do acesso, porque repare, o que é que isso significa? O que é que significa estabelecer um limite de encargos no medicamento? Muitas vezes neste processo de avaliação, que é complexo, há sempre uma discussão difícil, que é a definição de um custo correspondente à mais-valia terapêutica do medicamento. Eu, quando estou a avaliar um medicamento, estou a comparar com as alternativas que eu tenho. Claro. E muitas vezes essa discussão é, de facto, difícil de chegar, porque estamos a fazê-lo numa fase em que o medicamento está a entrar no sistema de saúde, portanto, ele ainda não está totalmente
totalmente disponível, portanto, não há todos os dados da sua utilização e, portanto, essa discussão muitas vezes é complexa. Se eu introduzir um limite de encargos, no fundo, estou a criar uma espécie de possibilidade de ajustar o custo a posteriori, se de facto o medicamento tiver uma utilização muito mais alargada. Porque se ela tiver essa utilização mais alargada, também é normal que a própria empresa partilhe um pouco esses resultados com o Estado. E, portanto, falo a posteriori. Mas é uma devolução a 100% é uma devolução porque altura. Atingiu aquele limite, porque se não atingir não devolve nada. Mas como é que são fixados os limites? Há um maior... Os limites são fixados conjugando estes dados da avaliação terapêutica e económica, porque são os dois estudos que são feitos em sede de avaliação, e também olhando para a epidemiologia, perspectivando, obviamente, com os dados que nós temos, quantos doentes é que nós prevemos, perceber se o medicamento tem outras alternativas, qual é o seu posicionamento terapêutico face às alternativas. Enfim, não é... Repare, este mundo científico nunca é exato ao pormenor, é sempre uma... que existe algum desconforto em relação ao assunto, porque se considera que esse limite da devolução da totalidade. Isto é, que na verdade as empresas estão a financiar diretamente o medicamento e a pagar o medicamento na totalidade, embora tenham cobrado até certo ponto, depois deixam de Exatamente, cobrar. Mas também decorreu das condições que nós negociámos. Se eventualmente eu negociasse condições mais, digamos, mais baixas, preços mais baixos, provavelmente esses limites não eram atingidos e, portanto, eles também não haveria devolução. Portanto, sem prejuízo de serem matérias, com certeza que irão sempre estar na nossa agenda, mas eu considero que este sistema é um sistema até flexível no sentido em que permite que o medicamento seja introduzido no Serviço Nacional de Saúde e depois, em função, digamos, dos seus próprios resultados, poder ter que partilhar um pouco. Não introduzir em alguns casos vai ser um pormenor maior, quer dizer, para além do limite de encargos, introduzem-se critérios mais técnicos de medição dos resultados. Mas porquê é que esse critério não é determinante? Isto é, porque não fazer com que de facto o outcome do medicamento, porque ele acaba por gerar depois ele próprio poupança ao Estado, na medida em que deixa de haver um doente, se ele tiver resultados mais eficazes junto do doente, no SNS uma poupança desse valor. Porque não estabelecer um critério não financeiro, estabelecer um critério terapêutico? Nós temos as várias modalidades, não temos apenas o critério financeiro. Mas não é dominante, não é o financeiro. Talvez pela sua facilidade de utilização. Repare, nós também temos que ser muito, enfim, muito transparentes, no sentido de que temos que utilizar instrumentos que também sejam... Se eu utilizar instrumentos muito complexos de gestão de cada então nessa altura, de facto, os recursos que eu tinha... Mas a Itália tem, por exemplo, uma forma diferente... Nós também temos, e por exemplo, estes medicamentos que são medicamentos que são muitas vezes dirigidos a populações muito restritas, que são muito específicos, nós também temos introduzido. Nós temos os mesmos instrumentos, aliás, essas matérias nós temos discutido com os nossos colegas italianos e no âmbito do grupo La Valletta, nomeadamente, estes contratos de vida de risco. E devo dizer que hoje em dia se questiona até alguma eficácia, porque muitas vezes, dada a sua complexidade, às vezes acabam por não ser aplicados, digamos, na sua plenitude. Eu compreendo. Deixa-me fazer a pergunta de outra forma. Como cidadão, a sensação que fica é que os constrangimentos naturais que existem do ponto de vista do Orçamento do Estado de Portugal, a dívida pública atingiu, agora com a Covid agravou-se, já estava muito alta, tivemos uma grande crise de dívida pública em 2011, houve uma intervenção da Troika, e que isso de alguma forma estrangulou o SNS em geral. E que tem esse efeito de pressionar, um efeito que é normal, enfim, as relações entre empresas e Estado têm que ser relações naturalmente tensas, porque por vezes os interesses não estão totalmente alinhados, embora o doente deva estar no centro. A pergunta é, se as limitações que existem no Orçamento do Estado, se elas condicionam de alguma forma, quer do ponto de vista do tempo da aprovação, quer do ponto de vista depois dos mecanismos de pagamento, enfim, e já não falo das dívidas que existem, se condiciona ou não e se prejudica o doente português no final da linha. A nossa avaliação não introduz essas variáveis no processo. O nosso processo assenta em critérios técnico-científicos, quer sejam de natureza farmacoterapêutica, porque eu realmente vou sempre olhar para a mais-valia que o medicamento traz face às alternativas terapêuticas que tem, ou se não houver nenhum, vou tentar avaliar o seu impacto terapêutico, no caso de um medicamento que vem para uma patologia, como tivemos os casos da atrofia muscular espinhal, só para dar aqui um exemplo,
E depois vamos fazer a avaliação também do seu impacto económico. E procuramos encontrar a melhor formulação numa perspectiva de sustentabilidade. Porque a perspectiva de sustentabilidade do sistema, que aliás foi também discutido nessas conclusões do Conselho da União Europeia, que eu referi há pouco... E há um acordo, aliás, com a indústria farmacêutica. Exatamente, e o acordo também é um 22. instrumento para essa sustentabilidade. A sustentabilidade, eu direi que é um objetivo permanente de qualquer sistema, mais a mais, quando temos a grande inovação importante. Aliás, repare, se olhar para o acesso à inovação no nosso país, tem sido muito flagrante a entrada de medicamentos inovadores. Ainda bem, porque estão a surgir. Eu olhando para o ritmo de aprovação, tem fases. Elas podem ter fases, mas quer dizer, mas eu também, ficam mais paradas, mas eu tenho que olhar para séries mais longas para perceber isso. E também tem a ver com o próprio desenvolvimento da própria investigação, porque se olharmos para o início da primeira década deste século, havia muito menos novas moléculas do que nós temos agora nesta segunda década. Portanto, se olharmos para isso, basta ver os números da Agência Europeia de Medicamentos, no fundo é um bom indicador do número de novas moléculas que chegam ao mercado, há uma grande diferença. E se eu olhar para esses números, eu também vejo quantos chegam ao SNS. Se tivermos em conta nos a últimos anos, pandemia, o momento, a saúde... em que estamos a falar neste momento, nos últimos 4 anos, enfim, provavelmente há mais de 150 medicamentos que chegaram, 150 novas substâncias. Num período mais recente houve aqui um momento, chegaram digamos, ao nosso mercado. alguma travessia do deserto numa fase mais recente. Houve aqui houve menos aprovações do que aquilo que se esperava. É provável, mas nestes últimos anos temos tido uma boa recuperação também desse... Mas a pandemia muda isto ou não? A pandemia teve provocou esse choque com a realidade para muitas pessoas que perceberam que, de facto, a saúde é uma coisa fundamental. As pessoas só se apercebiam disso quando ficavam doentes e, de repente, precisavam de um medicamento inovador e percebiam que ali ao lado havia ou que tinham que fazer um pedido excepcional. A pandemia fez-nos a todos perceber que, de facto, a saúde e os medicamentos e as terapêuticas inovadoras são absolutamente essenciais e queremos estar a um nível europeu. Fazer parte da Europa é preciso dar-nos precisamente essa vantagem. Isso muda o paradigma dos decisores políticos e dos decisores técnicos, isto é, vocês sentem essa necessidade de encontrar uma forma de diálogo com a indústria ou com outros parceiros e outros stakeholders para que o processo seja mais rápido, o que não significa que seja sempre mais caro, porque a preocupação financeira é legítima, não é? Sim, os processos também não podem ser sempre mais caros, quer dizer, aliás... Mas também não podem ser sempre mais baratos. Isto tem sido o que temos testemunhado, mas também era bom se conseguíssemos ver novos medicamentos que fossem logo de início pudessem ser mais baratos que os anteriores. Mas, de facto, a pandemia mudou alguns paradigmas, sem dúvida alguma, no bom sentido, porque conseguimos, de facto, dar resposta com a ciência a suportar-nos, conseguimos articular-nos mais, quer no plano nacional, quer no plano europeu, conseguimos também otimizar os procedimentos e, de facto, enfim, nós temos discutido isso no âmbito também, no âmbito das agências, da rede de agências, na nossa presidência, discutimos isto, tivemos uma reunião sobre as lições já que podemos estar a aprender da pandemia e, portanto, para mim é muito importante que nós agora procuremos, digamos, olhar para isto tudo, para estes resultados e preservar aquilo que é importante. Claramente que para medicamentos que justifiquem, há procedimentos que nós agora desenvolvemos que devemos mantê-los e esta união que se criou a nível europeu e que também tem sido muito defendida também deve ser mantida, porque provou que há uma mais-valia que há uma mais-valia também para todos nós e aí sentimos que a união não é só uma coisa abstrata ou política, é uma coisa concreta, que as pessoas sentem que há benefício. E a pressão da opinião pública é certamente maior. Eu julgo que já ultrapassámos o tempo, não sei se quer deixar alguma mensagem nesta entrevista, mais alguma mensagem, se ficou alguma coisa por dizer? Penso que abordámos os temas principais e, enfim, o importante aqui é, no fundo, continuarmos a trabalhar para as pessoas Muito bem. E é nesse sentido que nós estamos, que todos os meus colegas e eu próprio aqui no Infarmed estão a trabalhar e que contribuem para dar soluções para que os problemas se resolvem em benefício dos cidadãos e dos doentes. Exatamente. Muito obrigado. Enfim, para a entrevista, eu há pouco disse uma mentira grande. A entrevista deste mês é esta, mas vamos ter também outra mais cedo do que é expectável por causa do Orçamento de Estado para 2022 e que, portanto, implicará que tenhamos uma entrevista no entretanto, antecipando aquela que seria feita no mês de outubro. Portanto, assim me despeço até à próxima entrevista. Muito obrigado e muito obrigado, Dr. Rui. Muito obrigado.